precisa ser um pouquinho mais valorizado e jogar num horário nobre de domingo, né? Acho que é melhor para todo mundo, pra gente, para que a gente possa aproveitar o domingão aí depois do jogo. Então vamos melhorar um pouco esse calendário a favor de São Paulo. Bom, acho que são grandes jogadores, são jogadores bons. Acho que a gente agora está um pouco mais humilde, né? Com os pés no chão, sabendo o que cada um tem que fazer. Isso é importantíssimo, cada um se sente valorizado pelo professor e a gente quer mostrar. Acho que agora a tendência é melhorar ainda mais. Bom, é difícil explicar, cara, é difícil explicar porque a gente também tinha um bom treinador antes. Infelizmente o resultado não vem, aí sobra pro treinador. Acho que agora a gente deu uma acordada, deu uma levantada, lembrou dos princípios da nossa equipe, que tem que manter a humildade, tem que todo mundo correr, para aí a gente poder ganhar. E acho que é isso que vem acontecendo. Não, a confiança é lá dentro do campo. Se ele chegou e um jogo no clássico contra o Palmeiras ele me colocou para jogar, isso fala muito do treinador, que ele confia no que eu posso fazer, então estou tentando aproveitar o melhor que eu posso fazer dentro do campo, tentar aproveitar, fazer o que ele está pedindo para nós, para os volantes, para mim, para Alisson, para Galo, porque está entrando muito bem também. E a gente é um time, temos um elenco muito bom, tem o Luiz Gustavo também, desgraçadamente o Paulo machucou, mas temos bons jogadores, estou tentando aprender de todos e tentar fazer o meu melhor para o time. É ruim que estamos jogando segunda-feira, não pode vir toda a torcida, né? Mas a gente sente o apoio deles e são um jogador a mais quando estamos jogando aqui, a gente tenta aproveitar isso. Bom dia, Marra, Breler, Fã de Esportes. Pouco mais de 12 horas após o término da partida, São Paulo já está aqui no CT começando a preparação para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores na quinta-feira. Mas vamos falar um pouquinho nessa primeira parte sobre o jogo do Brasileiro, que para o São Paulo significou um salto legal na tabela, saiu da 9ª para a 5ª colocação, tivesse feito mais um gol, estaria no G4, mas está próximo, está colado com a mesma pontuação do quarto colocado, que é o Botafogo. E para o Fluminense foi um resultado péssimo, porque a equipe parou na 17ª colocação, não saiu da zona de rebaixamento. Ontem até o Diniz conseguiu poupar o Marcelo, que entrou no finalzinho para acertar essa bola na trave, o Cano, que entrou no decorrer do segundo tempo, Felipe Melo nem entrou e ele não teve o Paulo Henrique Ganso e o Renato Augusto, primeiro suspenso, segundo machucado. Só que agora o Fluminense, depois do jogo contra o Cerro Porteño na quinta-feira, também pela Libertadores, vai ter um longo período para recuperar muita gente no departamento médico, só joga dia 25 contra o Botafogo no Rio, isso se o Campeonato Brasileiro não parar até lá. O jogo, claro, se resumiu não só ao que aconteceu com a bola rolando, mas principalmente o clímax do jogo foi a bola quando estava parada nesse entreveiro aí. Se a gente lembrar, Diniz e Luciano têm uma história longa. Em 2019, os dois trabalharam juntos no Fluminense. Em 2020, a única contratação do São Paulo na era Diniz foi o Luciano, indicado pelo Fernando Diniz. E mesmo assim, aqui no São Paulo, alguns atritos. Vamos lembrar que teve um jogo contra o Bragantino, que o Luciano colocou o braço na bola dentro da área, estava 1-0 o São Paulo, pênalti pro Bragantino, ele tomou uma dura danada naquela ocasião do Fernando Diniz. Outras partidas que o Diniz também chamou a atenção do Luciano, mas teve também momentos de descontração. Uma vez um jogo contra o Sport, 3-0, o Luciano espirrou um jato d'água na cara do Diniz e os dois fizeram uma grande brincadeira ali no banco de reservas. Enfim, relação de altos e baixos que ontem culminou com essa expulsão do Diniz e o terceiro cartão amarelo do Luciano, que saiu sim no prejuízo, não enfrenta o Cruzeiro na próxima segunda-feira, ele e o Igor Vinícius. Bem, vamos trazer um pouquinho dos técnicos. Zubeldia, 6 partidas sem perder, 5 vitórias, 1 empate. Conte aquele jogo do Milton Cruz, são 7 partidas que o São Paulo não perde. E Fernando Diniz, os dois personagens principais da partida, falaram ao término do jogo ontem no Morumbi para quase 40 mil pessoas. Creo que es muy importante, independientemente del resultado parcial, como pasó en Copa Libertadores, como pasó en Copa Brasil, como pasó hoy aquí, sostener los principios de juego. Creo que ahí está la clave para poder revertir um resultado. Mas já iniciou a busca por reforços. Pelo menos é o que garante o jornalista Rafael Emiliano. Ele assegura que o atacante equatoriano Nilson Angulo foi indicado pelo técnico Luiz Zubeldia. Ainda não consegui a confirmação por parte dos dirigentes do São Paulo em relação a esse assédio,
Só para explicar um pouquinho sobre o Angulo. Atacante destro que atua como ponta esquerda e tem na velocidade e no drible seus grandes trunfos. Temporada atual pelo Anderlecht de 26 jogos, 6 gols e 1 assistência. Era atleta da LDU, onde trabalhou com Luiz Ubeldia, até por isso a indicação. O jogador foi comprado pelo Anderlecht por 10 milhões de reais. Não dá para dizer que é uma cifra astronômica que o impediria de ser comprado pelo São Paulo, embora o tricolor hoje tenha prioridades. A busca por um lateral esquerdo é a grande caça, é a grande busca do São Paulo. O tricolor hoje só tem o Wellington e o Patrick Lanza. As negociações, já contei para vocês, por Alexandro e também por Ismael estão praticamente encerradas. Tanto o Alexandro disse que prefere continuar no exterior. O Ismael pediu uma condição financeira que impossibilita o acordo com o tricolor. Então, a menos que esses dois mudem a sua postura, o São Paulo vai precisar buscar um outro lateral esquerdo. Além do lateral, pode pintar esse ponta equatoriano que já trabalhou com o Luiz Ubeldia. Só para completar sobre o São Paulo, ou melhor, sobre o Nilson Angulo, contrato no Anderlecht até 2027. O São Paulo em 6 jogos ganhou 5, empatou 1, aquele contra o Palmeiras. O time fez 13 gols, sofreu 4. É um aproveitamento de 88,9%, só que em mais da metade dos jogos o São Paulo saiu atrás e venceu de virada. Venceu o Águia, venceu o Cobressal e venceu o Fluminense. Olha aí uma tela com os resultados aí do Zubeldia nesse começo. Dado curioso, né? Quase sempre sai atrás no placar e aí consegue a virada, mas ele mesmo falou, qual é a palavra? A expressão? Pies en la tierra. Pies en la terra. Né? É tipo um calma. Torcedores calma, né? Torcedores Pés no chão. calma. Na verdade, né, é um bom início, sem dúvida, com algumas marcas expressivas, com alguns sinais no campo bem interessantes, mas a gente tem que levar em consideração, por enquanto também, os adversários enfrentados e, mergulhando um pouquinho nos detalhes, as fragilidades que apareceram nesses jogos, em alguns desses jogos, inclusive na vitória sobre o Fluminense. De positivo, evidentemente, a mobilização do elenco todo. O São Paulo consegue jogar em cima do seu adversário o tempo todo, mesmo com 6 titulares machucados. Continua essa mazela do DM, que precede a chegada do Zubeldia, né? São os 3 caras fora. Talvez o Lucas volte na próxima partida. E em relação ao jogo de ontem, o Fluminense é um adversário tão específico que o Zubeldia falou antes da partida, chegado no Morumbi, que o Fluminense exagera demais nessa saída que o Mauro falou. Foi mais ou menos as palavras do Mauro em castelhano. E que ia tentar armar o time para abafar essa saída. Para a gente ter uma ideia de comparação, né, Tironi? O Corinthians fez gols nesse campeonato em apenas uma partida, contra o Fluminense em Itaquera, 3. Só fez isso, só ganhou esse jogo. Então, assim, o Fluminense é um adversário que, quando bem marcado, decifrado, ele não é difícil de ser batido, sobretudo fora de casa. E acho que o Zubeldia armou o time para isso, conseguiu a vitória a duras penas, na base da insistência e tudo mais. O que eu vejo nesse detalhe que você pegou, do time virar os placares e conseguir reagir quase que imediatamente ao momento de tomar um gol, eu vejo ali o copo cheio e o copo vazio. O copo cheio, a capacidade de reação e mobilização e não desorganização do time quando toma o gol é admirável para um cara que chegou há pouco tempo. E aí, o copo vazio. O time está muito mais vulnerável, na minha opinião, desde que o Pablo Maia, e para mim era uma coisa esperada, se machucou, né, seriamente. Esse titular, ele não tem exatamente um substituto com as características no elenco do São Paulo, que é um elenco farto e tudo mais. Então, o Alisson tem se desdobrado, mas ele fica praticamente sozinho na marcação no centro de campo. Os adversários do São Paulo já devem ter percebido isso, inclusive o Fluminense. Então, o São Paulo é um time que toma gol de quase todos, do Cobressal ao Fluminense, né? E isso pode ser muito impactante na campanha do São Paulo se não for corrigido ou minimizado nas partidas que vão ser mais complicadas daqui para frente. Talvez não exatamente contra o Barcelona na quinta. O São Paulo já está classificado e luta pela primeira colocação da chave, mas sobretudo contra o Cruzeiro,
que faz uma boa campanha, e contra, principalmente, o Talheres de Córdoba na decisão do primeiro lugar da chave na outra semana, na outra semana. Então, são coisas que precisam ser corrigidas e entendo que, claro, que um técnico que recém chegou praticamente não teve tempo para treinar. Fez ontem o seu segundo jogo em casa de toda essa maratona, o copo está mais cheio do que está vazio. Mas, como disse Zubeldia, pés na terra, porque é apenas o começo. E o São Paulo ainda não pegou os seus adversários mais complexos nas competições. A torcida do São Paulo ficou animada, viu? Tá animada, o Mauro. Eu tava no Morumbi ontem, todo mundo falando, pô, tá incrível, tá demais, quinta vitória seguida e tarará. O jogo mais difícil que o Zubeldia teve foi um empate contra o Palmeiras, né? O adversário mais qualificado. Mas, de qualquer forma, a galera tá empolgada. Tem uma diferença grande já do trabalho do Carpini, embora o Diniz tenha falado antes do jogo que o que está acontecendo agora no São Paulo também é herança do trabalho do Carpini. Mas acho que o nível de repertório é outro, né? Um técnico parece mais com mais recursos, né? Eu acho que é uma questão de ter mais recursos e ter mais condições também de chegar para o jogador e falar o que ele deve fazer, o que ele quer que faça. O técnico certamente passa mais convicção nas palavras, nas atitudes, porque é um técnico mais experiente, mais acostumado a lidar com os jogadores. Eu acho que o caso do Carpini, isso vai acontecer com todo técnico jovem, exceto alguém de forte personalidade, que não se acanhe de chegar para um jogador que seja destaque do elenco e dê um esporro. E fale, é isso, é aquilo. Em geral, o cara vai ficar um pouco mais introvertido. E o Zubeldia não tem esse negócio, até porque ele é um cara também ele é mais experiente, embora ainda um técnico bem jovem, e também é um cara de personalidade bem forte, né? Tanto que ele é um cara bem agitado e tal, não é de levar desaforo. Então, assim, acho que isso tudo muda, além de ser um cara com mais conhecimentos, né? Experiência, mais tempo treinando um time de futebol, isso faz diferença também. É um técnico que ganhou de São Paulo ano passado, eliminou o São Paulo do Dorival Júnior, do técnico da seleção brasileira, dentro do Morumbi, da Sul-Americana. Derrotou na final, lá nos pênaltis, também nos pênaltis, né? O Fortaleza do Vojvoda, que é tão elogiado aqui no Brasil. Então é um cara já com experiência, com mais rodagem, com mais repertório, com mais condição. Acho que tudo isso é um pacote. São Paulo tentou no começo do ano, não conseguiu contratá-lo, aí jogou essa cartada com o Carpini e agora conseguiu o técnico desejado. Não sei se faltou ao São Paulo um pouco mais de agressividade para tê-lo no começo do ano. Não tenho condições de falar a respeito disso porque não tenho essas informações. Mas talvez fosse o caso. O que seria ser mais agressivo? Ser mais convincente, ir até lá, conversar com o cara, oferecer mais dinheiro, uma premiação por determinadas metas, né, para seduzi-lo de alguma forma. Aí o São Paulo estaria com ele desde o começo do ano, provavelmente teria feito um começo de temporada melhor também, porque é uma constatação óbvia, né? O Carpini não deu certo, né? Não funcionou. O que, para fechar o assunto São Paulo e Fluminense, é o que você diz, né? O São Paulo desperdiçou 100 dias, né? Ele podia estar com o Zubeldia desde o começo do ano e ele vai sofrendo um pouco com isso, né? Não tem tempo para treinar, está conhecendo os jogadores agora, embora ele tenha usado muito jogador, né? Rodriguinho estava lá, sei lá, desaparecido no São Paulo, tá jogando. Mesmo Juan, Galopo, Alan Franco, vários caras ele tá jogando, estão jogando. Essa é a principal diferença, talvez, num espaço assim curto, né, recém-chegado, a utilização de praticamente todos os jogadores do elenco em funções que, salvo raras exceções, os caras se sentem confortáveis. Exceção, por exemplo, o André Silva ontem, né, no lado do campo. Aí eu acho que não funcionou tão bem. Mas o aproveitamento até em relação a um time que tem muitos lesionados sempre, ele é necessário, o aproveitamento de todo o elenco, né? Desperdiçou 100 dias, talvez, né? Porque a escolha do Carpini não me parecia a mais acertada desde o início. Mas aí acontece um pouco com o São Paulo agora, o que acontece com o Atlético, guardando as proporções, né, do Milito, que também era um técnico que se destacou com algumas características, não exatamente táticas, de ideias, mas de inquietude, de estudo, de obsessão pelo jogo, que o Zubeldia tem também. E o Milito tinha feito um bom trabalho no Argentino Júnior. Os dois queriam dar um tempo. E aí parece uma coisa, né? Um tempo... parece coisa de... parece uma frescura.
E não muitas vezes. Se você pegar, você consegue filtrar das entrevistas do Milito e do Zubeldia essa entrega completa ao trabalho, essa coisa maluca que alguns técnicos têm, que tem um desgaste, provoca um desgaste emocional muito grande. Eles não participaram do início das temporadas de Galo e São Paulo, perderam a montagem do elenco, a pré-temporada, a preparação física, mas eles chegam ainda a tempo, sobretudo o Milito, do início dos principais torneios em que os times brasileiros estão envolvidos, né? Eles perdem, digamos, aquela parte da temporada mais suave, que são os estaduais, e já entram nessa... O que eu acho interessante nos dois, e tem isso em comum, é que eles entraram sabendo exatamente da maratona insana de 3 competições simultâneas e das questões logísticas que só o